Olá, tudo bem com você? Começa agora o Identidade Geral. Muito obrigado porque você nos recebe aí na sua casa, seja através da TV ou da Rádio Novo Tempo. Um grande prazer falar com você mais uma vez. No programa de hoje, você vai conhecer a história de uma pessoa que enfrentou o câncer de uma forma bastante positiva e que tem muitas lições a ensinar. A gente vai conversar com a Cleide Borba, você não pode perder. Olha, tem também, a gente foi para São Paulo conhecer o trabalho de uma ONG que leva animais de estimação para visitar crianças doentes em hospitais. Um trabalho excepcional e super diferente. E ainda, a gente recebe uma cantora que, entre muitas coisas, também é apaixonada por animais, a Rafaela Pinho. Logo mais, aqui no Identidade Geral, você não pode perder, viu? Você já sabe, né? Tô sempre esperando a sua participação aqui. Você sabe o nosso site é novotempo.com/ntjornalismo. Lá você encontra tudo sobre Identidade Geral e também sobre os nossos outros programas do Departamento de Jornalismo. facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram. Posso mandar uns abraços aqui? Toda semana, enquanto está acontecendo o Identidade Geral, muita gente conversa através das redes sociais e eu quero mandar um abraço super especial para Eliane Radic, para Lourdes Martini, para Márcia Jacinto, Jucenice Corsino, eu escrevi aqui, não estou entendendo a minha própria letra hoje, a Irene Brito Pereira, o Antônio Rodrigues, o Del Rezende e o Lilou Santos. Um abraço para vocês que literalmente curtem aí o Identidade Geral e todos os programas do Departamento de Jornalismo nas redes sociais. Este mês se comemora em todo o mundo o Outubro Rosa. Por isso que eu tô com esse laço diferente aqui no meu figurino hoje. Uma campanha que chama a atenção para a luta contra o câncer de mama, que já é inclusive a principal causa de morte entre as mulheres no país. E é por isso que eu quero chamar agora a minha primeira entrevistada de hoje. Ela recebeu um diagnóstico semelhante ao que 57 mil mulheres brasileiras recebem a cada ano. No entanto, ela decidiu simplesmente não se entregar a essa doença e enfrentar tudo isso de uma forma bastante diferente. A gente recebe agora uma mulher cheia de vida e de lições de vida para ensinar, a Cleide Borba. Bem-vinda, Cleide. Oi, Wagner. Tudo bem? Muito bem. Seja bem-vinda. A gente está ensaiando esse momento aqui, a gente não via a hora de chegar a outubro para te receber, viu? Que bom. Cleide, vamos começar tentando entender o seguinte. Eu falei que você é cheia de vida, lidou com essa doença de uma forma muito diferente, mas eu quero saber primeiro como foi receber a notícia da doença. Eu acredito que esse primeiro impacto, saber a notícia, foi difícil. Você não lidou de uma forma muito tranquila. A gente sempre pensa que vai ser com os outros e nunca com a gente. Eu sou diretora de arte de uma universidade, do NASP, e na época era diretora de música, da Academia de Música. Eu estava nos Estados Unidos com um grupo da escola, com coral juvenil, e lá comecei a sentir alguma coisa diferente. Estava na época de fazer os exames de rotina. Quando cheguei ao Brasil, recebo o resultado do exame um dia antes do Natal. Um dia antes do Natal, mas que presente de Natal, hein? Só que o resultado veio de uma forma muito interessante. Meu mastologista não estava em São Paulo. Eu, como me achava o máximo, né, abri o exame, como várias mulheres fazem. Abri o exame, vi que era BIRAD 0. Liguei para uma médica amiga e falei, olha, apareceu um nódulozinho de 1,4, mas eles dizem para eu voltar daqui 6 meses para continuar a averiguação. E fui para as férias. Só que todos os dias eu percebia uma coisa diferente. Eu falava, não está certo, eu não vou voltar daqui 6 meses. Já era Deus me avisando, graças a Deus. E quando acabou o processo de férias, eu estava na praia, subi e falei, vou procurar meu médico. E quando fui procurá-lo, ele apalpou e falou, isso não é bom, não está bom, não estou gostando do que eu estou sentindo, não gosto do resultado, vamos direto para uma biópsia. E a gente estava se preparando para o começo das aulas. E eu peguei esse caderninho, depois de fazer a biópsia, e fui para frente do mar e escrevi para os meus professores, não parem de tocar por mim. Sabe, todo dia o corpo modificando, você começa a pensar, tem coisa que eu não nasci com isso,
não vai acabar desse jeito. Mas, o Cleide, impacto é terrível. quando você escreve Não Parem de Tocar por Mim, você estava falando porque a doença talvez te afastaria do trabalho por um tempo, era isso? Exatamente. Jamais passou pela sua cabeça, eu vou morrer, esse câncer vai me levar à morte? Na verdade, quando você recebe um pré-diagnóstico dessa situação, tudo passa na sua cabeça. Passa sim, você fica super sensível e você começa a passar em revista tudo que é seu e começa a pensar, eu vou lutar até o final, mas e se não der certo? Como eu vou fazer para dar certo mesmo não dando certo? De que eu vou precisar? Que ambiente eu vou precisar para vencer tudo isso? Eu vou entrar numa guerra? Eu já estou numa guerra. Eu preciso ajudar as pessoas a trazerem algo para mim. Então, a tua postura foi o tempo todo partir para o ataque? Partir para o ataque. Por quê? Quando eu voltei e fiz esses exames, o que era 1,4 já estava 3,9. Cresceu demais em um mês, né? Em um mês. E aí, quando chega o resultado da biópsia, já vem um resultado de um carcinoma lobular invasor grau 3. Isso é muito, ou seja, muito agressivo. Muito agressivo. Então, você fez o primeiro exame em dezembro, fez o segundo exame em janeiro, ele tinha crescido tudo isso. Sim. Em fevereiro, você fez a fizemos cirurgia. A cirurgia. Você está falando o tempo todo de que você queria ver seus filhos, queria ver seus netos, queria continuar vivendo. Sim. Agora, tem uma outra parte desse câncer de mama que, né, atinge muito mais as mulheres, que mexe com a vaidade da mulher, porque você retira a sua mama, retira uma, retira as duas muitas vezes. Como é que é esse trabalho antes realmente de enfrentar, antes da cirurgia? Como é que é isso para a mulher saber que esse símbolo de ser mulher, esse símbolo do feminino vai sair do seu corpo? Wagner, na verdade, você se pega se apalpando muito quando começa um processo desse, porque você quer entender por que você não viu isso antes e de que forma que aquilo está ali. Então, existem esses momentos intensos e mil questionamentos, mas sabe que o susto de uma coisa que vem crescendo e que começa com um endurecimentozinho pequeno aqui, de repente já está 3/4 da mama endurecido e meio quente, aquele susto daquele movimento no seu corpo é tão grande que a minha sensação era, pode tirar os dois, tira, mas tira logo. Era uma vontade de estar livre de algo que estava me comendo. É engraçado quando você está dentro da situação, como realmente os valores reais que te apegam à vida afloram com tudo e vem uma lucidez intensa de vontade de brigar pela vida. Eu olhava e falava, eu não nasci com elas. Ótimo, tá bom, eu sou muito mais do que 2 mamas. Tira as 2. E quando eu voltei da cirurgia, que eu me apalpei e o médico entrou no quarto e falou, desculpa, não fiz sua vontade, não tirei as 2. Falei, você me paga. Eu sabia que a outra estava limpa, mas eu não queria passar por aquilo de novo. A sensação que eu tive quando me apalpei foi, ai, que bom, saiu o que não me pertence. Agora eu estou limpa para lutar. É muito engraçado. Agora, logo depois da cirurgia, você então recebeu, né, um mês depois, você começaria a fazer as suas sessões de quimioterapia. Interessante porque o tempo todo você fica procurando o lado bom, né? Você fica procurando como é que eu vou fazer para isso ter um resultado positivo. Mas para que o lado ruim? O lado ruim já é tão ruim. Já está ali tão Deixa pra concreto, lá o lado né? ruim. Vamos buscar o lado bom, vamos tentar achar alguma coisa. E eu chego, tenho a graça, o presente de ser acompanhado por um oncologista maravilhoso, muito humano. E chego para a primeira consulta, já tinha se passado 30 dias da cirurgia, e chego lá com o meu cabelão aqui, né? Vamos para esse pedaço, você vai entender o lado da vaidade e dos símbolos, né? E já sem uma mama, com a prótese, como estou aqui hoje, uma prótese dentro do sutiã, tranquilinha, tudo certo. E aí ele fala assim, começa a conversar comigo, e eu passando a mão no cabelo, sem sentir. De repente ele interrompe e fala assim, Cleide, eu preciso falar uma coisa para você. Poucas coisas a gente pode dar para um paciente. A gente pode dar um tratamento, mas tem situações e atitudes que a gente não pode dar. E você tem 2 coisas que são muito marcantes para mim. Você tem paixão pela vida. Eu quero estabelecer com você um programa. E ele me ajudou demais nessa atitude. Eu quero projetos de vida durante a doença. Eu falei, projeto de vida durante a doença é sarar. Como assim? Durante o processo do tratamento é ficar curada? Daí ele falava, não, você não está entendendo. Coisas além da doença. Que você se apegue e consiga enxergar na frente, primeira coisa. Segunda coisa, então nós vamos fazer um plano. A segunda coisa é a seguinte,
você já passou mais de 10 vezes a mão no seu cabelo. Eu nem tinha percebido. Daí ele falou, você sabe que vai cair, né? Eu falei, não sei, você que está dizendo. Aí ele falou, olha, é o seguinte, uma pessoa que tem um cabelo aqui, cuidou muito desse cabelo e gosta, ele faz parte da sua identidade. Então, vamos fazer um programa. Eu quero que você vá até um lugar onde se vende cabelo e planeje. Meu menino já tinha pedido para mim, mãe, compra um cabelo bem legal, parecido com o seu, para eu pensar que você não está doente todo dia. Eu falei, tá bom, vou procurar. E aí ele falou, busque um cabelo que tenha a textura do seu, para que você se aceite. Mais do que qualquer símbolo é a aceitação. As mulheres sentem muito mais perder o cabelo do que perder a mama. Olha que interessante. Olha, ele falou, o número de mulheres que reclama disso é muito mais alto. Sabe por quê? Cabelo é identidade. Claro. Cabelo está aqui no seu rosto. Junto com ele você fala com as pessoas, você vai se expor quando você estiver numa condição de alguém que está numa guerra e que pode perder a guerra. E o que é interessante é que eu acredito que você superou muito bem esse momento da perda do cabelo, porque a gente viu no DVD, né, da orquestra tá do aqui, NASP. ó. Olha, tá aqui, eu tenho esse DVD, é incrível. Até na época eu apresentava o seu programa, quando foi lançado esse DVD, Sim. a gente foi lá, fez um programa especial. E em determinado momento, posso contar? Não vai estragar a surpresa, não? Quem sabe eles vão até querer olhar, assistir o DVD para ver. Deixa você tira a peruca, uma peruca grande, comprida. Desse cabelo que eu comprei. Um cabelo claro, né, sim, loiro. Sim. E aí você tira e assume e fala e deixa a sua lição mais uma vez ali para quem está assistindo esse DVD, né? Sim. Isso que é interessante, isso que o teu médico disse, vamos ter projetos além da cura, além da doença, eu imagino que foi uma coisa muito importante, porque tem muita gente que coloca a doença como sendo o centro. Todo mundo se solidariza, isso é muito bonito, mas fica sempre a pessoa coitadinha, parece que tudo gira em torno da doença. Se você fez com o seu Facebook, por exemplo, outra coisa, né? Então, vou te falar, os projetos que ele me pediu acabaram com os 3 projetos maiores que eu tinha durante o ano. Era a gravação do DVD, tá aqui, ó, trouxe para dizer para você que eu gravei mesmo. O segundo projeto foi um festival internacional de música que acontece em julho, e aquilo para mim virou uma obsessão. E de cima da cama eu busquei todos os patrocinadores e aquilo era maior do que eu estava sentindo. Era maior do que passar a noite em claro, era muito maior do que enjoar, era muito maior do que ter alergia, era muito maior do que a palpitação. Era maior, eu tinha um objetivo. E o terceiro, após a quimioterapia, foi ir para os Estados Unidos com essa mesma orquestra, tocando o meu contrabaixo enorme, no lançamento de um filme da criação em Washington, após todas as sessões de químio. E meu médico foi uma pessoa muito importante nessa força. Agora, quando a gente fala de superação, e voltando para a história do cabelo, alguns conselhos ele me deu. Cleide, você vai passar por uma coisa muito difícil, antecipe seu problema. Esse cabelo todo vai cair no 14º dia, em cima do travesseiro, e você vai levantar, e ele vai ficar caindo, você vai puxar e vai estar lá. E a sua angústia, a sua fragilidade vai ser tão grande que isso vai mexer demais com você. Já resolve o problema agora. Retira o cabelo, compra uma prótese, põe a prótese na cabeça. E eu fui para esse momento. E estão lá as fotos no Facebook, né? Então, você nesse dia, tô com dor, tô triste, a doença tá muito forte aqui comigo. Você resolvia sair, tirar foto, Wagner, mostrar o lado bom, fazer o que era bonito. O que eu quero te perguntar sobre esse assunto especificamente é o seguinte. Às vezes não é bom sentir um pouco da dor também, Cleide? Não é uma coisa assim de... só vou mostrar o lado bom, mas não é isso de verdade que eu tô sentindo, ou não? Na verdade, eu aprendi a respeitar quem passa por um tratamento dessa magnitude com quase uma reverência. É muito pesado, Wagner, é de verdade, é intenso. E só quem passou tem noção de tudo o que isso representa. E eu sou apaixonada por pessoas. E eu tinha gente orando por mim. Então, um alicerce é a família, outro alicerce é a oração. Eu tinha gente orando por mim ao redor do mundo. Eu sou muito bem relacionada, eu sou muito falante, eu sou muito intensa. Hoje eu sou coordenadora de eventos do NASP, eu estou sempre ativa. E de uma hora para outra, você se vê isolado, você quer ser normal, você tem saudade de você.
Você tem saudade de falar com as pessoas. E você começa a falar, gente, mas eu não sou essa doença, eu sou mais do que... Deus, eu sou filha do rei, eu sou princesa. Meu sorriso é de quem precisa encontrar força para vencer. Meu sorriso não é meu, minha família precisa, meus filhos precisam do meu sorriso. Cada dia que você está para baixo, você contamina o dia, você contamina o ambiente que você está. E isso mexia tanto comigo, porque eu tinha períodos, minha medula sentiu muito, e eu tinha sempre que tomar injeções para estimular a volta do equilíbrio para tomar a próxima químio. E todas as sessões nós tivemos que adiar por conta disso. É um processo que algumas pessoas têm com mais sensibilidade do que outras. No caso, eu era muito sensível. E isso me isolava das pessoas. Só que você sabe que as pessoas gostam, desculpa, mas elas gostam de sensacionalismo. Elas são assim. Verdade. Sabe aquela notícia, olha, você não imagina. E daí começava a crescer isso de que eu estava morrendo, de que eu estava super mal. Claro que eu estava, não importa, mas eu não queria estar. Mas mostrar esse outro lado te fazia estar mais próxima da vida do que da morte, Wagner, né? é isso. Você entra num lugar e todo mundo olha para você, você não quer olhar de dó. Sabe porque dó não move nada. Não é amor que move, claro. É otimismo. E eu comecei, eu entrava e os meus amigos não conseguiam vir falar comigo. Normalmente, uns mandavam um beijinho, não sabe se chega, se não chega, não sabe o que fala. É normal, essa é uma doença de um estigma muito alto. Ela não pega. E se você não tiver bom para sair, você não sai. Mas as pessoas não têm o que falar, elas gostam de você e elas só oram. Todo mundo olha para você com cara de oração. Ótimo orar, mas levanta e vem me abraçar, por favor. Você quer ter uma normalidade, né? E eu queria as pessoas de volta. E aí eu decidi. Ela também acabou transformando essa superação da doença, hoje você está curada, né, Cleide? Sim. Num grande ministério. Porque assim, ela já ajudou muitas outras mulheres que também passaram pelo câncer ou estão passando pelo câncer de mama e foi uma tremenda força. Eu digo isso porque a gente mesmo experimentou lá em casa, minha sogra recentemente saiu dessa batalha. Vitoriosa. Uma vitoriosa, e você foi uma grande força. Então, às vezes a gente não entende os caminhos de Deus, né, Cleide? Mas você transformou isso de ruim que aconteceu na sua vida numa possibilidade de ser bênção para as outras pessoas. Você pode ajudar as pessoas a trazerem um olhar que você precisa receber. Você é dono daquilo que você determina com Jesus também, aquilo que você precisa. Eu queria receber olhar de força, eu tinha que aparecer com força. Então, o que acontecia? Meu marido chegava em casa, eu estava lá no sofá, lendo, desenhando, bordando, assistindo alguma coisa, dormindo, porque tem horas que você tem sono fora do horário, normal. E eu para baixo, e ele chegava e falava, vamos sair? Ele falava, mas de novo, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Não estou legal, eu preciso sair. E aí eu descobri que o exercício de sair de mim, do espaço que eu estava, e procurar um lugar bonito, e eu falava para ele, me fotografa, vai. Não é essa cara que eu quero. Não tá bom, não é assim que eu quero me ver, não tá legal. Enquanto ele não chegava na foto, com o olhar que eu tinha esperança, que eu transmitia esperança, não me satisfazia. E aí eu descobri que postando uma foto bem... Não é que eu estava escondendo a doença, de jeito nenhum, eu estava superando a doença. E as pessoas ficavam calmas e voltavam a falar comigo, me procurar como normal. E agindo normal, de repente as pessoas lidavam com você com normalidade, né? Wagner, eu ainda faço um tratamento por uma questão preventiva, mas eu fiz 1 ano depois, ainda faltam 4 anos, tomo meu medicamento lá bonitinha, faço meu exame de 3 em 3 meses, toda a bateria enorme, toda vez o coração bate. Essa é a parte real. Quem passa sabe o quanto é real. Mas sabe, o câncer me ensinou que a gente precisa viver um dia de cada vez. E cada dia que você recebe é um presente. Eu sou princesa, olheira, aprender a desenhar sobrancelha, aprender a colar cílio. Para que isso? É vaidade? Não, eu não sou assim. Deus não me fez assim. Eu quero me ver vitoriosa. Eu quero investir na minha autoimagem para mim mesma. Eu preciso me ajudar a ser melhor. E assim os dias vão passando e você vai recebendo força das pessoas, você vai alimentando a sua família de esperança e você não fica focado no problema. Claro que ele é difícil, é claro que eu ainda tenho mais 4 anos, sempre com ameaça e sempre pensando, será que não tem alguma coisa aqui dentro? E daí se tiver? Sabe de uma coisa? As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As que não são reveladas são para o exercício da fé.
Não importa quanto tempo você vai ficar no mundo ou você tenha de vida, não importa. Importa que cada dia seja um presente, seja uma bênção. Cleide, eu quero te agradecer muito. Olha, parabéns, você é uma lição de vida. Foi muito bom ter você aqui, porque muitas mulheres, como a gente falou, passam por esse problema. Esse câncer tem matado tanta gente. E mata, a gente sabe que mata. E ver como você superou essa doença é uma grande ajuda, uma grande lição para tantas telespectadoras que estão assistindo a gente agora. Muito obrigado pela sua participação. Espero que você volte outras vezes para falar de música, para falar de outros projetos. Vou falar uma frase para você. Sorria. Você está sendo filmado pelo universo. Não importa. Muito bom. E olha, Valeu. eu não posso encerrar esse momento obrigada. falando sobre o Outubro Rosa e dizer para você que é mulher que tem que fazer o exame periodicamente. Visite o seu médico. Não deixe de fazer isso, porque quanto antes um câncer é descoberto, mais fácil é o tratamento. O Identidade Geral vai fazer um breve intervalo, mas na volta você vai conhecer o trabalho de uma ONG que leva animais de estimação para dentro dos hospitais. Não sai daí, a gente volta já já.